da possível saída do Igor Rabelo. Vamos ouvir o que trouxe o Jorge Nicola hoje pela manhã no 98 Esportes. Eu trouxe alguma coisa hoje? Sim. Deixa eu começar explicando um pouquinho sobre a situação de Igor Rabelo, que passou a ser especulado nos últimos dias no Grêmio. O tricolor gaúcho afirma que ele foi oferecido. O Galo garante que não ofereceu jogador algum, a tendência é que algum intermediário queira fazer esse acordo. Mas o grande ponto vem agora. O Rabelo só segue no clube por opção dele. Já existiram pelo menos 2 propostas recusadas pelo Defensor, a maior delas em relação ao futebol brasileiro do Mirassol, que tentou contratar o Rabelo no início do Campeonato Brasileiro. O zagueiro, na oportunidade, disse que preferiria continuar no Galo. O Mirassol ainda insistiu, fez uma segunda proposta e o Rabelo seguiu convencido de que o melhor era permanecer no Atlético. Contrato até o fim da temporada, o salário não é baixo e ele está completamente fora dos planos do técnico Cuca, que inclusive já indicou a contratação de mais um defensor. 30 anos de idade, temporada atual de apenas 5 jogos e 167 minutos. Isso significa que o Rabelo não conseguiu fazer 2 partidas completas desde o início do ano. Só para completar, vale a lembrança também de que o Rabelo é o jogador mais antigo no atual elenco, pelo menos entre os jogadores de linha, né? Desde 2019 no Atlético. Não é curioso que o Jorge Nicola que disse que ele não está nos planos do Cuca, é carta fora do baralho, mas que num jogo em que ele não tem o Lianco, o Igor Rabelo seja a opção? Ele foi a primeira opção contra o Inter, né? Ele foi o titular. É isso aí. Apesar que nos jogos anteriores ele não foi mal, hein? O Robert tinha sido opção e não o Rabelo. Mas o Rômulo, né? O Rômulo, perdão. O Robert está lá no Atlético Goianiense, inclusive dando assistência para gol aí. Olha. Tá bem lá. E Gilbert, a gente fica nesse aguardo. É uma das coisas que o Paulo pode falar também, né? Nesse bate-papo. Será questionado. Mas em relação à montagem de base... Peraí que a gente tá atrapalhando o Milton e o Padreca aqui. Desculpa, viu, padrinho? Desculpa, viu, Guilherme? Não, ele que tá me contando um troço aqui. Ah, que legal. A gente precisa negociar para poder falar no ar aqui. Tá bom. O cara é maluco. Tá bom. Alguma coisa que a gente pode ceder o espaço aí para vocês falarem? Não? Daqui a pouquinho eu vou Tá bom. Eu vou entrar. É lá ele, quero não, velho. Ô, Gilbert, e ele tem que falar a relação também de categoria de base, porque o time sub-20 tá uma porcaria, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro sub-20. Tem que falar. Isso tudo tá sob o guarda-chuva do Departamento de Futebol. Perfeito. Sobre o CSO. Então, assim, Perfeito. o Sub-17 está em 12º no campeonato. Então, o Atlético tem que começar a justificar. A gente sabe que o trabalho de base teve uma mudança grande agora. Algumas melhorias podem acontecer no médio e longo prazo, mas o Atlético entende como normal uma queda para a segunda divisão do Sub-20. Entende como natural e fica tranquilo. Ontem teve o brasileiro do feminino, módulo A2 do Campeonato Feminino. O Atlético ganhou do Vitória, 1-0 na Arena MRV. Tinha lá 2.900, 3.000 pessoas assistindo o jogo. Mas alguém estava preocupado de ser segunda divisão do futebol feminino ou não? Não estava. Com o Sub-20 vai ser a mesma coisa. Entende que uma queda ela é prejudicial à formação do atleta. Bom não é, né? Bom não é. Não, nunca é, mas assim... eu não sei avaliar, de fato, aí o Paulo pode dizer. Mostra o quão lixo foi o trabalho dos últimos anos. Sim. Desde o Júnior Chavre, passando pelo Damiani e chegando até agora, né? Mas sessão de prova que eu avisei, que era ruim. Eu avisei que era um trabalho ruim, que não ia dar fruto. Júnior Chavre e Erasmo Damiani. Uma árvore estéreo. Bom, enfim, Gilberto Campos. Sobre essa do Igor Rabelo no Grêmio, a gente fica no aguardo também. Certamente o Igor Rabelo agora que vai ter a possibilidade de assinar um pré-contrato com outros clubes. Ele vai começar a ser oferecido no mercado, e oferecido, entre aspas, de graça, sem pagar nada ao Atlético. E no final do ano ele deve seguir a vida dele. Mas eu duvido muito que o Rabelo saia agora, viu? Duvido muito, até porque, pelo que eu conversei com ele aí nos últimos dias, ele não tem interesse em sair do Atlético antes do fim do contrato não, viu, delegado?